Olá, tudo bem? O meu nome é Roberta Nasa. Eu faço vídeos sobre restauração pessoal. Há pouco mais de 3 anos, eu entrei num deserto, eu fui no fundo do poço e Deus me resgatou. E a partir daí, o Senhor me ministrou no meu coração, o Espírito Santo ministrou no meu coração, para que eu pudesse fazer vídeos a respeito do que eu passei naquele lugar, naquele momento de dor e sofrimento, para talvez te ajudar a entender um pouquinho daquilo que você está passando agora. Eu passei pela dor de uma separação. Meu esposo ele saiu de casa, atualmente ele está morando com uma outra pessoa, e quando ele saiu de casa, eu passei por essa dor terrível que você que está me assistindo aí sabe do que se trata, sabe da profundidade dessa dor que nós passamos, que só nós que estamos passando por isso sabemos quanto que dói. Deus ele me resgatou, me restaurou a minha saúde emocional, a minha saúde física também, restaurou a minha intimidade com Ele, e a partir daí eu comecei a entender o que Deus queria fazer na minha vida. Comecei o processo de restauração pessoal nele e, enfim, fui restaurada e estou aqui para mostrar para você que, independente do que venha acontecer depois da sua separação, Deus ele tem um plano, tem um propósito na sua vida. Eu gosto sempre de falar também, logo no início dos meus vídeos, que eu sou a favor da restauração do casamento. Aqui eu falo tudo o que Deus idealizou para a família. Eu não incentivo você a fazer absolutamente nada do contrário daquilo que Deus já colocou no seu coração. Se Deus colocou no seu coração que é para você restaurar o seu casamento, para você lutar e para você dar continuidade àquilo que é o propósito dele desde o início da criação, faça isso. Mas se Deus também não falou, se Deus está em silêncio, se Deus colocou outra coisa no seu coração, faça aquilo que Deus tem colocado no seu coração, porque é você que tem que lidar com isso. Eu estou aqui para te mostrar que é possível se restaurar em Cristo, porque às vezes nós, infelizmente, achamos que essa dor não vai passar, que essa dor não tem fim, que a nossa restauração verdadeira só vai acontecer quando o nosso esposo, ou se eu estou falando aqui diretamente para homens, quando a esposa voltar. Eu estou aqui para mostrar para você que não, existe uma restauração em Cristo, e é essa restauração que eu trago aqui para você, a sua restauração pessoal. Hoje eu quero falar com você sobre a verdadeira oração. Quando nós entramos no deserto, eu não sei se isso aconteceu com você também, mas aconteceu muito comigo. Eu fazia muitas orações específicas em relação a, vou te dar um exemplo, a cerca de espinhos, né? Que a gente corre logo para a internet para a gente ver o que tem falando sobre restauração, porque até então eu mesma não sabia o que era uma restauração de casamento, porque eu fui criada da seguinte forma: não deu certo, parte para outra, lavou, tá novo. Então dessa forma que eu fui criada. Então eu comecei a sentir essa dor, né, da separação, e comecei a entrar em canais de restauração, em grupos de restauração de casamentos. E muitos desses canais, eles falam sobre a oração da cerca de espinhos, e a gente acaba fazendo essas orações também, né? Depois, quando a gente entende o que Deus quer fazer na nossa vida, a gente começa a selecionar aquilo que a gente vê, aquilo que Deus quer pra gente, a gente começa a filtrar e começa a mergulhar na palavra. Foi o que aconteceu comigo. Claro que tem muitos canais aí, tem muitas pessoas que falam sobre restauração de casamento, são canais maravilhosos, mas a melhor forma de você entender aquilo que Deus quer fazer na sua vida é você tendo uma conexão direta com Ele, lendo a palavra, mergulhando na palavra, meditando na palavra, assim como fala o Salmo 1, né, que é para você ter prazer nas leis do Senhor, e nessa palavra você mergulhar e você meditar dia e noite. Foi isso que eu fiz até eu conseguir entender o que Deus queria fazer na minha vida. E hoje, como eu falei para vocês, eu quero falar um pouco sobre a oração, e a passagem que eu quero trazer para vocês está no livro de Mateus, a partir do capítulo 6, e fala sobre a oração que Jesus estava ensinando que os discípulos tinham que fazer. Por quê? Os discípulos e as pessoas também que estavam em volta faziam orações muito repetidas, orações que às vezes eram decoradas. E Deus ele não quer isso de mim, Ele não quer isso de você. Deus quer que oremos com um coração contrito, coração quebrantado, com o coração aberto. Por mais que Deus entende e que Deus sabe o que tem dentro de nós, o que Deus quer de nós é a sinceridade e a intimidade com Ele. Assim como você conversa com sua mãe, como você conversa com seu pai, é essa intimidade que Deus quer com a gente em relação a Ele. Então eu trouxe para vocês aqui alguns tópicos da oração que você não deve fazer, ou talvez que você deva fazer. E Jesus aqui ele ensina para a gente no livro de Mateus capítulo 6,
Eu vou ler só um pedacinho para vocês, tá? Que fala o seguinte, olha, mas vocês quando orarem, vão para o quarto de vocês, fechem a porta e orem ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai que vê o que vocês estão fazendo em segredo lhe darão a recompensa. Então, às vezes, né, Jesus aqui também, ele está criticando os homens da lei que naquela época subiam nas sinagogas, ficavam lá falando, fazendo orações vãs, falando para que as pessoas pudessem ver que eles oravam bem, que eles faziam orações prolongadas, e Deus aqui, ele fala conosco, né, vão para dentro dos seus quartos, né, entre dentro do seu quarto, feche a porta e ore em secreto, porque Deus sabe o que está dentro do seu coração. Só Ele vai saber e entender o que realmente está dentro do seu coração, porque às vezes a gente faz orações repetidas, orações de mesmice, e Deus, ele não quer isso de nós. Ele quer uma oração verdadeira, que ele já sabe que vai alcançar o coração dele, porque quando nós fazemos isso e que não tem ninguém do nosso lado, que não tem ninguém aplaudindo, não tem ninguém vendo que a nossa oração é linda, maravilhosa, cheia de palavras complexas, Deus sabe e Deus entende que aquela ali é a oração verdadeira, a oração que vai alcançar o coração dele. E dentro desse livro, desse capítulo 6 do livro de Mateus, fala o seguinte, deixa eu falar aqui com vocês. Além de Deus não gostar de que façamos repetições nas nossas orações, Ele conhece o nosso coração de tal forma que às vezes você pode falar assim, mas como Deus, ele conhece todo o meu coração, ele já sabe tudo o que eu tenho por dentro, eu não preciso falar. Pelo contrário, você precisa falar aquilo que está dentro do seu coração. A exemplo disso, nós temos o profeta Elias, que quando ele estava no mais profundo do sofrimento dele, quando ele estava entrando em depressão, na verdade ele entrou em depressão, né? Ele teve uma tristeza profunda. A Bíblia não fala que é uma depressão, mas nós entendemos que era uma depressão. Enquanto ele não falou aquilo, enquanto ele não colocou para fora, então você pode me dizer assim, mas Deus sabia o que estava passando no coração dele. Sim, ele sabe não só o que passava no coração do profeta Elias, mas ele também sabe o que passa no nosso coração. Mas Deus, ele precisa, vamos dizer assim, né? Que não é uma necessidade humana, Deus, ele quer que você fale aquilo que está dentro do seu coração, porque só assim as palavras que você vai tirar de dentro do seu coração vai te trazer cura. Então, às vezes você pode estar aí dentro da sua casa e você vai falar assim, mas eu vou ficar igual uma louca, igual um louco falando, para quem? É isso que Deus quer de você. Ele quer que você profetize, que você fale, que você coloque para fora, que você bote tudo que está dentro de você, aquilo que está te incomodando. Claro que existem as orações silenciosas, claro que existem aquelas orações que às vezes você não consegue nem falar. Perdão, você não consegue nem falar, você não consegue nem colocar para fora, porque você só no sussurro, você já demonstra para Deus aquilo que você tem dentro de si. Às vezes você pode estar no nível de dor tão grande que você só está chorando, só sabe chorar. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive níveis do meu deserto. Logo assim que eu entrei no deserto, eu tive momentos que eu estava, né, dentro da minha casa e eu falava para Deus, né, Senhor, por que isso? Para quê? O que o Senhor quer? Eu falava. Tinha horas que eu estava tão exausta, tão cansada, que eu me ajoelhava, eu me lembro como se fosse hoje, eu me ajoelhava e eu dormia. Eu falava com Deus e eu dormia, e quando eu me dava por conta, eu estava ajoelhada no sofá ou na minha cama e já tinha dormido ali por 40 minutos, 30 minutos, pela hora que eu via, né? E eu adormecia. E Deus ouvia a minha oração também. Tinha horas que eu só chorava. Porque quando nós entramos no deserto, você que está passando por isso, você que entende que isso é um deserto, né, que você tem que sair desse lugar, a maioria das coisas que nós fazemos é chorar. Às vezes a gente não consegue falar, a gente não consegue se comunicar. E eu tô aqui para dizer para você hoje, assim como o livro de Mateus 6, né, no capítulo 6 fala, o próprio Jesus, ele deixa o Pai Nosso como uma referência, né? Ele se refere ao Pai Nosso de uma forma coletiva
ele se refere ao Pai Nosso como Deus, ele está nos ouvindo, ele que providencia tudo que nós precisamos, e Deus ele dá um exemplo para a gente, não que você tenha que fazer a oração do Pai Nosso como se fosse um mantra, como se fosse uma reza. Aqui Jesus deixa um exemplo para mim e para você de qual tipo de oração que ele quer. Ele já deixa uma pista aqui para mim e para você. Porque nós temos que entender que Deus ele sonda os nossos corações, ele sonda de uma forma que nós não temos a ideia, nem a proporção de como ele faz. Porque às vezes você está aí no seu dia a dia, você está achando que você não está orando, ou às vezes você está orando no carro, pode entender que não é uma oração válida tanto quanto você está no carro, no seu quarto, ou tanto quanto você está na igreja. Deus, ele é aquele Deus que sonda o nosso coração 24 horas. Então, às vezes você pode até estar na tarefa do seu dia a dia aí, fazendo uma lavagem de uma roupa, lavando uma vasilha, e você pode simplesmente fechar o seu olho ou até mesmo suspirar, que Deus ele vai entender que isso é uma oração. Eu quero dar continuidade aqui para você rapidinho. Eu já falei para você que Deus ele entende o nosso sussurro, Deus entende o nosso choro, Deus entende o nosso silêncio. E quando você entender que a oração que Deus quer de você é uma oração que seja uma oração sincera, que não seja uma oração simplesmente para mudar o coração do outro, e sim o seu coração, porque às vezes nós fazemos orações repetidas, falamos tantas coisas que às vezes Deus não quer ouvir, e estamos sempre nos referindo ao outro, né? Ao outro que partiu. Às vezes Deus quer fazer uma limpeza dentro de você primeiro. Deus quer restaurar a sua vida, como eu sempre falo sobre restauração pessoal. Às vezes Deus quer que você consiga enxergar que a oração que Ele quer que você faça é uma oração para você olhar para dentro de você e falar: Senhor, limpa o meu coração, limpa a minha alma, me dá uma nova oportunidade, me ajuda a crescer na Tua presença. Porque a palavra de Deus fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então nós temos que entender que essa vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, ela antes de estar em alguém ou em alguma pessoa, ela tem que estar em nós. Quando você entender o que Deus quer fazer na sua vida, o que Deus quer, o alcance que Deus quer fazer na sua vida, como que Deus quer usar você como instrumento para salvar outras pessoas, para poder ajudar a pregar a palavra dele, levar as boas novas para outras pessoas também, você vai começar não só a orar pela pessoa que foi, ou talvez nem orar, mas eu não estou falando aqui para você não orar, eu estou falando aqui para você aprender a orar por você primeiro. Porque existem coisas dentro de você que precisam ser libertas, que precisam ser confessadas, que precisam ser colocadas no altar do Senhor. E às vezes você infelizmente não consegue fazer isso porque a sua visão está mais fora da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, do que dentro de si mesma, na sua relação, na sua intimidade com Ele. Então, antes de você buscar por qualquer tipo de relacionamento, pela restauração de um relacionamento, até mesmo você que é solteira, às vezes você já está dentro de um relacionamento, esse relacionamento não está legal. Comece a olhar para dentro de você e se respeitar, se amar, se honrar, independente do seu estado civil, independente do que você está pensando em fazer agora. Olhe para você com carinho, peça a Deus para te dar as palavras certas. O Espírito Santo vai ministrar no seu coração aquilo que você precisa entender, o que você precisa saber para falar com o Senhor, porque somente o Espírito Santo ele vai conseguir traduzir para o Senhor aquilo que está dentro do seu coração, que não sejam palavras repetidas, que não sejam palavras vãs, que você possa entender o que verdadeiramente Deus quer com você. Só assim você vai conseguir sair dessa dor, desse lugar de derrota, desse lugar de destruição, desse lugar onde você a cada dia mais fica envergonhada porque você não consegue resolver nada na sua vida às vezes está parada, porque você quer tanto a mudança do outro, você quer tanto que o outro te peça perdão, você quer tanto que o outro se transforme, que a verdadeira transformação que Deus quer fazer primeiro é na sua vida, e depois você vê o que você vai fazer. Que essa mensagem simples possa ter ficado guardada no seu coração, que você possa entender que o seu quarto é o lugar secreto onde Deus quer ter intimidade com você. O seu quarto é o lugar secreto onde Deus quer fazer morada no seu coração para te transformar. Aí depois sim, você vê o que você vai fazer depois que o Senhor colocar no seu coração a vontade dele. Amém?
Que o Senhor te abençoe, que você possa viver em paz, que você possa viver uma vida mais tranquila, que todas as suas dores, seus traumas e todas aquilo que fizeram com você possa ser curado em nome de Jesus. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.